Bom, este exemplo que eu estou trazendo aqui foi algo que aconteceu comigo lá no passado. E eu tenho um sistema que ele tenho ainda esse sistema que ele trabalha para motel, hotel e pousada. E ele usa banco de dados local como os demais sistemas de hoje fazem isso. E por ser local, o cliente precisava também, o dono desse estabelecimento precisava saber os movimentos de entrada de dinheiro, cartão, etc. Como também o estoque dos produtos. Então, um tempo atrás, a Google ela tinha um servidor de e-mail que era grátis. E ela permitia que você pudesse usar esse servidor de e-mail. E eu usava esse servidor de e-mail no meu sistema. E em 2003, se não falha da memória, ela cortou esse acesso para todo mundo. Então eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer agora? É o que está acontecendo hoje na plataforma, nessa ferramenta Babel, tá certo? Alguns estão aí falando alguma coisa. Programação é isso. Quem é desenvolvedor do sistema tem que achar caminhos, tem que achar saídas para alguma coisa. E a saída que eu achei foi essa. Qual? Uma thread, que é justamente um pequeno programinha que você faz em uma linguagem de programação, seja lá qual for, que você utiliza. Tá certo? Você pode fazer em várias linguagens de programação, C++, ou sei lá, uma qualquer aí. Ou uma linguagem que gera um binário. Enfim, com essa thread, ela fica alocada na memória do computador, ela, ela faz a escala dela na memória do computador, ela não vai depender muito do OS do PC, não vai depender muito porque ela trabalha muito independente, então ela executa as tarefas dela a hora que ela bem desejar. E o que acontece? Uma thread ela pode fazer muita coisa boa para você. Então, o meu exemplo foi o seguinte: enquanto utiliza-se o programa no motel, hotel ou pousada, a thread fica ali espionando as informações. E ela tem o direito de acessar aquele banco de dados, colher as informações e enviar para onde eu desejar. O que foi que eu fiz com isso? Eu criei uma thread, ela sobe ao computador, fica alojada e fica espionando as informações no banco de dados. A uma certa hora, ela pega aquelas informações e envia para um determinado lugar. Então, ó, eu aqui estou em um servidor, e nesse servidor aqui, que no momento eu estou usando grátis por 7 dias, é lógico que eu já tenho um outro também que eu uso, mas esse aqui eu estou testando ele, avaliando, certo? E está ótimo para mim, é o hosting. Esse é o hosting, tá bom? E tá ótimo ele. Então observe que aqui nesse ambiente aqui de gravação das imagens só tem um arquivo chamado vendagem que diga .html. E na minha pasta aqui, é onde ele vai gerar as informações, eu vou precisar de um arquivo do Windows, um chamado FTP, um binário. É ele que vai executar para mim, ou seja, é ele que vai fazer o acesso para onde eu apontar ao servidor. Ele acessa o servidor através das informações que eu passar para ele. Então eu vou passar o endereço do FTP, para ele acessar a URL, vou passar o login e a senha. Isso tudo automático, é o que ele vai fazer para mim. Então veja só, eu vou aqui no meu ambiente, do desktop, eu estou aqui com minha thread, ó. Isso aqui é minha threadzinha, eu botei uma casinha só, tá bom? Quando eu clicar nessa thread, ela vai dizer assim, ó, thread iniciada. Essa mensagem aparece porque eu quis que aparecesse para mostrar a você que ela está funcionando, tá bom? Na realidade, a thread ela trabalha em silêncio, você não vê nada, tá bom? Nada, não sabe nem o que está acontecendo no computador. Então tá aí, thread iniciada. Quando eu clicar OK, ela vai dizer que a thread já finalizou, ó, ou seja, ela já fez o que deveria fazer, ela foi no banco de dados, pegou as informações e jogou aonde eu realmente apontei para ela. Então vou aqui dar um pulinho no meu, vou sair daqui, ó, vou dar um pulinho aqui nas minhas pastas. Observe que ele já criou para mim um arquivo TXT de nome FTP, que é um arquivo de lotezinho, onde está lá ali os comandos que eu faço para executar, e um batzinho. O que é que ela faz? A thread vai, gera os arquivos para mim, um arquivo HTML, tem um batzinho que ele vai executar esse bat, ela executa esse bat, usando o FTP em silêncio, certo? Joga o FTP, o FTP faz acesso ao servidor e envia para lá este arquivo e envia este outro aqui, ó. Então vou lá no servidor agora, ó.
Vou dar um refresh aqui, ó. E apareceu quem? Os mesmos arquivos que estão lá. Observe que aqui começa com 08, DT, underline 08, termina com 19. Olha lá. O mesmo arquivo aqui, ó. Tá certo? O mesmo arquivo. Então é isso que ele vai fazer para mim. Ele vai gerar aqui, ó. Ele gera para mim um HTML. Esse HTML index é onde vai estar a página principal com as datas que eu quero, para o cliente ver a data. Ele vai clicar na data, ele vai ver ali o movimento daquela data, do entrada em dinheiro, em Pix, em cartão, o movimento das mercadorias que saíram, quanto é que está o estoque agora, né, o saldo do estoque. Então ele vai mostrar todas as mercadorias que estão lá. Ou seja, a thread ela pode executar a cada 1 hora, por exemplo. A cada hora ele lança essas informações na internet. Então fica como se fosse online as informações. Ou seja, praticamente quase em tempo real, você pode fazer essa thread funcionar. Então sou eu que dito para a thread que hora ela vai fazer isso. Então a minha está programada para fazer 2 vezes por dia, que é justamente na hora que fecha o plantão. Quando muda o plantão de uma pessoa para outra, então ela guarda depois de 1 hora, aí ela executa aquela thread. Então, exemplo, se o plantão termina de 7 horas e começa outro de 7, o que é que eu faço? De 8 horas ele executa a thread. 8 horas da noite ele executa. Se for a mesma coisa pela manhã, ele vai fazer isso também. Então, se o plantão da manhã termina de 7 e começa e o outro começa de 7 também, eu faço para executar de 8. Por quê? Porque pode haver aquele atraso no fechamento do plantão. Entendeu? Então a thread não vai saber disso. Então você dá um desconto para poder justamente pegar o conteúdo certo. Então você pode fazer a thread funcionar o tempo que você quiser. Essa minha funciona a cada 2 horas que eu fiz ela. Então vou apagar aqui, ó, vou mostrar para você, vou apagar, ó. Vou apagar. Vou lá no site, vou apagar isso aqui também, ó. Esses dois, vou dar um delete no hosting, tá certo? Ó, no hosting. Vou voltar na minha thread, vou executar ela mais uma vez, certo? Ó. É a thread iniciada e thread finalizada, ou seja, ele foi rápido, ele foi no banco, pegou as informações e jogou na tela, ou jogou no servidor, direto no servidor. Então vamos lá, de novo aqui, ó, apareceu o mesmo arquivo, ou seja, aparece sempre com a data de hoje. E eu coloquei no finalzinho a hora, para justamente, não, como são 2 arquivos que ele manda, aí foi a diferença que eu fiz foi o horário. Então aqui, ó, é a data de hoje, ó, 8/4/2023, underline 19, por quê? Porque 19 horas ele está lançando aquele conteúdo, e 7 horas ele vai lançar o quê? O outro com 07 e o outro com 19. Sempre assim. Entendeu? Por quê? Para diferenciar os arquivos. Para não ficar o mesmo nome. Ok? E nesse index aqui vai estar o quê? Esses arquivos lá como link para a pessoa ver. Tudo gerado pelo próprio sistema, essas informações. Agora eu vou mostrar a você como foi o BAT que eu fiz e o TXT. Tá bom? Vamos agora aqui, ó. Esse aqui é o BATzinho, certo? Esse aqui, o nome dele eu botei assim, ó. Host.bat. Tá bom? É um arquivo executável do Windows que é criado, tá bom? Para executar algumas tarefinhas. Então, ele é host. Ele é executado pela minha thread. E o que é que ele faz? Como a minha thread está em um determinado ponto e não está na pasta chamada TMP, aí eu mando ele primeiro executar uma entrada nessa pasta. Ele entra na pasta TMP. Lá ele vai encontrar o quê? Ele vai encontrar esse arquivo aqui chamado FTP, que é do Windows. Eu joguei já na pasta, certo? Passa o parâmetro "-d" e depois "-s". 2 parâmetros que você vai encontrar esses parâmetros no FTP. Você basta digitar assim, ó, no seu Windows, digitar FTP barra interrogação. Você basta fazer isso que ele vai te dar o helpzinho desses parâmetros que você está vendo aí, tá bom? Então, o certo é esse aqui, "-d" e "-f". Então, "-d" é o primeiro parâmetro, "-s", 2 pontos, ftp.txt é justamente o meu arquivo do lote. O arquivo de lote que eu fiz, onde estão meus comandos que ali vai ser executado. Então vamos lá, certo? Ele vai executar aqui, esses comandos aqui, ó. Ele vai abrir esse arquivo chamado txt e vai executar. Vamos lá. Ele abre esse aqui, ó. Ele diz assim, open o endereço do FTP. Então, ele vai abrir o endereço do FTP, que é apontado. Então, ele vai disparar o quê? É uma requisição para o endereço onde está esse servidor aí. Ele achou o servidor, achou lá, disse, achei a entrada, beleza. Aí aqui, ó, em seguida vem meu login, que eu criei, login teste. Em seguida a senha, tá certo? Então tá aí o login, tá aí o endereço, tá aí o login
e a senha. Ele já faz tudo isso para mim automaticamente. Ele executa isso aí. Depois que ele executa isso aqui da entrada, aí tem um put. Esse put aqui é justamente um comando chamado copy. Copiar de um canto para o outro, tá bom? Então ele vai pegar o conteúdo, qual? Esse arquivo que foi gerado, index, e vai lançar nesse endereço, com o mesmo nome aqui, ó, index. Tá bom? É isso que ele vai fazer para mim. Aí pegar esse outro aqui, ó, que ele gerou, tá bom? E vai lançar nesse endereço também aqui, ó. Tá certo? Com o mesmo nome que ele gerou. Entendeu? Então ele copia com o nome e joga com o mesmo nome que ele que eu quero, tá bom? Então tudo isso vai estar dentro da thread, gerar essas informações. Então, quem gera esses arquivos aqui, essas informações, é a thread, tá bom? E no finalzinho aqui eu dou um by. By significa sair em inglês, tá bom? Então ele sai, ele fecha o FTP e você nem vê nada, ou seja, ele jogou as informações lá do outro lado, certo? Numa rapidez tão grande, que você nem percebeu. Ou seja, ninguém percebe, tá bom? Então pode usar o programa local sem nenhum problema e a thread vai o quê? Vai espionando e jogando lá para o outro lado, o tempo todo, entendeu? Então, resumindo, muito espião pode estar na tua máquina pegando tuas informações. Entendeu agora? Isso aí? Você entendeu? Pegou? Então tá bom, meu irmão. Tá aí como é que funciona a thread. Eu botei essa pausa aqui, eu posso até tirar essa pausa aqui, tá bom? Porque na hora que ele estava executando, eu não estava conseguindo ver as informações. Eu vou dar uma pausa para poder ver o que, é que ele está fazendo. Tá bom? Mas não precisa desse pausa aqui não, eu botei só para colocar. Beleza, então o que é que ele faz? Eu vou fechar os dois, ó. Vou fechar, tá bom? Fechei os dois, não vou salvar, certo? E aqui, ó, vou dar um refresh. Tá lá os dois, ó. Tá bom? Então o que é que acontece? Eu passo o endereço para o meu cliente. Ó, o endereço é esse aqui para você acessar. Quando ele clicar no endereço, ele vai ler o HTML, esse index. Esse index vai abrir e vai apontar os links para essas páginas aqui, ó. Aqui vai ter vários arquivos com o nome assim, DT underline e a data de hoje e a hora. DT underline, a data de hoje e a hora. Sempre assim. Ou seja, ele vai escolher qual é o dia que ele quer ver o controle do saldo, dos movimentos, de tudo. Do estoque, que entrou em cartão Pix, valor em dinheiro, tá certo? E por aí vai. Tá bom? Quem monta é a pessoa. Eu não vou abrir o arquivo porque questão de informações, tá bom? Mas, e também não vou poder mostrar a thread, porque a thread você faz na linguagem que você bem desejar. Lembrando a você que a thread, ela fica na memória do computador, em silêncio, tá bom? A minha está entrando e saindo porque eu programei ela para isso, certo? Ela entra e sai porque eu programei, ó. Vou apagar mais uma vez para terminar, ó, vou apagar os três, tá bom? Vou apagar os três, ó. Ó, apaguei os três. Vou lá na minha pastazinha, apagar também os três, ó. Certo? Então não posso apagar o FTP, porque o FTP ele precisa para fazer a execução. E vou lá na minha thread, mais uma vez, e executar. Essa mensagem aqui foi eu que fiz ela aparecer. E essa outra também. De fato, ela não precisa dessa mensagem. Nem para dizer que está entrando, nem para dizer que está saindo. E a thread ela fica online no computador 24 horas. Ela não sai, só sai quando desliga o Windows. Quando você fecha o Windows, aí sai. O que é que você faz? Você coloca a thread justamente para iniciar junto com o Windows. Ou junto com o teu programa. Beleza? E aí, ó. Vou dar um refresh. Tá aí os dois arquivos, ó. E lá, a mesma coisa. Até mais.